Olá, eu sou Amanda Miller e hoje vou falar com você sobre os 3 motivos para empreender com alimentação e, claro, ter mais dinheiro no seu bolso. Primeiro, você sabe qual é o principal motivo que leva as pessoas a empreenderem no Brasil? Não sabe? Bom, eu já imaginava, mas não tinha certeza. Então, se você ficou curioso, ficou curiosa, assiste o vídeo até o final que vamos falar sobre os 3 motivos que levam você a empreender e, claro, ter mais dinheiro no bolso. Antes de começar o vídeo, é importante a gente entender que o Brasil é um país cheio de oportunidades, mas também cheio de dificuldades. Bom, eu não estou falando nenhum tipo de novidade, não é verdade? Recentemente, nós passamos um período de pandemia. Vocês lembram? Lá 2019, 2020, 21, 22, né? Foram tempos muito difíceis. Foram tempos muito difíceis, de muitas incertezas, né? Tivemos muitos problemas, né? Muitos problemas financeiros, muitas empresas fechando. A gente teve também muitos familiares perdendo pessoas queridas, parentes, né? E foi um tempo de muito aprendizado, mas também foi um tempo de muito sofrimento, né? Bom, e com a pandemia, né, muitas empresas fecharam ou mudaram o jeito de trabalhar, né? E como consequência, em 2021, nós tivemos uma taxa de 14,9% de desemprego. Bom, 14,9%, vocês podem dizer assim, ah, Amanda, mas isso não é nada, é quase 15%. Gente, isso é muita gente. Isso é muita gente perdendo emprego, né? Quando a gente fala em porcentagem, parece que não é nada, mas bota essa porcentagem pela população que vocês podem ver que vai ficar assim assustador, né? Mas o que que isso significa, né? O que que esse desemprego, essa taxa de desemprego significa? Significa que durante a pandemia houve um aumento de desempregados, né? Pessoas perderam seus empregos e com isso houve a necessidade de cada um de nós se reinventar, né? Bom, Amanda, tu estás falando de desemprego, mas eu sou empregado e não perdi o emprego, a minha empresa sobreviveu. Mas com certeza ela mudou o jeito de vocês trabalharem, né? Muitas empresas mudaram para o sistema híbrido. Então, alguns dias no trabalho, né, na sede da empresa, alguns dias em casa, outras não abriram mão do trabalho presencial e outras acharam por bem deixar os seus colaboradores no home office, né, dando uma ajuda de custo e, enfim, né, cada empresa depois da pandemia tomou a decisão que achou melhor, né? Mas a gente sabe também que muitas pessoas não quiseram voltar ao mercado de trabalho, não quiseram voltar para as empresas. Por quê? Porque viram na pandemia uma oportunidade de empreender, viram na pandemia a oportunidade de ficar em casa, né, de cuidar de seus filhos, né, de ter o seu tempo. Né? Então, assim, todos nós precisamos nos reinventar. A gente precisou se reinventar. Eu já trabalhava home office, né? Mas o que que acontece, né? Quando as pessoas começam a trabalhar home office, dá uma mexida na economia. Por quê? Porque você precisa de uma cadeira melhor, você precisa de uma internet melhor, né? Você precisa de um ambiente mais propício para o seu trabalho. Então, se você trabalha num prédio, né? Você mora em prédio, às vezes o seu apartamento não tem uma acústica bacana e aí você tem que se mudar porque pode ter muito barulho e você não consegue se concentrar. Então, houve uma mudança é, houve um movimento na economia também por causa da questão do home office, né? Mas, de todo jeito,
cada um teve que se reinventar da melhor forma possível, né? Bom, e aí a gente vai para o primeiro motivo, né? Que leva as pessoas a empreender. E qual é o primeiro motivo? É a necessidade. É. Aí vocês falam para mim assim, ah, Amanda, mas como é que tu sabe que o primeiro motivo é a necessidade? Gente, existem dados para isso, né? O que eu estou falando para vocês são dados, é baseado em dados, né? Então, a quantidade de gente que empreende pela necessidade é muito grande, né? E antes eu falei que durante a pandemia a gente teve muitas empresas fechadas, né? Poucas sobreviveram, né? Muitas pessoas dependendo do auxílio-desemprego e principalmente a pandemia trouxe para gente efeitos psicológicos, emocionais muito fortes, né? Então muitas famílias elas ficaram dilaceradas por dívidas, né? Muitas famílias se dissolveram, né? Muitos casamentos se dissolveram por motivos diversos, né? E também pela falta de remuneração, né? Então, quando uma das partes perde o emprego, fica um pouco mais complicado manter o padrão de vida, né? Então, o que que essa pessoa que perdeu o emprego e não conseguiu se recolocar faz? Ela precisa dar um jeito de ganhar dinheiro, né? Então, precisa se reinventar, né? E eu tenho certeza que você, assim como eu, também conhece alguém que passou por isso, né? Você, se você não conhece alguém que seja seu amigo, seu familiar, com certeza você conhece uma história assim. Se conhece, conta aqui para mim, comenta nos comentários, faz favor. Bom, tendo em vista esse cenário, né, o cenário todo de pandemia, né, que estava tudo indo de mal a pior, muitas pessoas se viram em situações de quase desespero. Mas a gente sempre tem que ver o lado bom e o lado ruim. Por quê? Porque, como diz uma amiga minha, né, às vezes, enquanto uns choram, outros estão vendendo lenço, né? E foi isso que aconteceu com muita gente. Em momentos como esse de crise que a gente passou na pandemia, nasceram as grandes ideias, né? E também percebemos muitas oportunidades, mesmo que elas tenham sido enxergadas pela necessidade, né? Muitos empreendedores nasceram nesse contexto de desesperança, de necessidade, de incerteza. Sim, sim, de incerteza. Porque naquele momento a gente não tinha certeza de nada. A gente não tinha certeza de quando o isolamento ia acabar, a gente não tinha certeza da melhora da economia, a gente não tinha certeza das relações, a gente não tinha certeza como seriam os meses seguintes e os anos seguintes. A gente viveu um período de muita incerteza. Mas, como dizem por aí, a necessidade é a mãe das invenções. E segundo pesquisas, 82% dos empreendimentos que nasceram em 2020, gente, não faz tanto tempo assim, né, foram por necessidade, ou seja, pela falta de emprego formal. Então a gente volta lá para o início que a gente falou, né, que muitas famílias perderam muitas coisas, né? Então assim, perderam o emprego, perderam a forma de manter o seu padrão de vida, né? Então, é isso que acontece, que aconteceu. Então, 80%, 82%, na verdade, dessas pessoas, elas começaram a empreender. E hoje, o número de empreendedores que criaram empresas por necessidade já diminuiu.
mas ainda é uma realidade. A gente sabe que muitas pessoas empreendem pela necessidade de fazer dinheiro. Você já deve ter visto que o setor de serviços cresceu absurdamente. E dentro do setor de serviços está o ramo de alimentação. Sim, está o setor de alimentação, né? Então, assim, restaurantes, bares, pessoas que fazem comida na casa dos outros, né? Os personal chefe. Temos também as pessoas que fazem marmitas e entregam, né? Pessoas que fazem pão, pessoas que fazem doces, bolos, tortas, pessoas que fazem banquetes, né? Está dentro do setor de serviços, né? E aí, vocês podem estar achando que hoje o vídeo está um pouco pesado, né? Tá, eu entendo que esteja assim, mas que o assunto ele pede para que a gente trate com um pouco mais de seriedade, porém, né, a gente vai falar um pouco mais leve, vamos pegar um pouquinho mais leve agora, né? Então, o que acontece, né? Vocês me perguntam, por que o ramo de alimentação pode trazer mais dinheiro para o seu bolso? Hum. Eu pergunto para vocês, por que o ramo de alimentação pode trazer mais dinheiro para o bolso de vocês? Quero saber, me conta qual é a ideia. Vamos lá. Então vamos lá que eu vou te explicar. Bom, primeiro de tudo, né, todo mundo precisa comer e mais de uma vez ao dia. Segundo, muitas pessoas desejam ocupar o tempo que ocupariam fazendo comida com outras coisas, né? Então, e acabam comprando comida pronta, né? Por exemplo, eu muitas vezes não tenho tempo para fazer o meu almoço, então eu compro o almoço, né? E priorizo o tempo que eu levaria para tirar as coisas da geladeira, preparar, comer, né? Depois lavar a louça, deixar tudo organizado. Isso aí ia dar em torno de uma hora e pouco. Então, eu estou priorizando o meu tempo para fazer outras coisas. E aí eu pego a comida num restaurante, eu compro uma marmita para deixar no freezer, né, em casos como esse. Então, houve uma mudança também, né? A gente começa a mudar e a gente começa a priorizar o tempo com outras coisas, né? E o modo de vida e a estrutura das famílias também mudou. Por que, Amanda, tu está dizendo isso? Vamos lá. Antigamente, né, lá vou eu para a história de novo. Vocês não aguentam mais história. Lá vou eu para a história. Antigamente, não sei se na família de vocês, mas na minha, era assim. Se na família de vocês era assim, vocês me contem. Eu sei que existem exceções porque eu conheço pessoas que tinham uma vida um pouco diferente e não se encaixa nesse exemplo, mas ainda a maioria é desse jeito, era, né, desse jeito. Então vamos lá. Antigamente, no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós e até no tempo dos nossos pais, o que acontecia? A figura masculina e a figura feminina tinha seus papéis muito bem definidos, né? Então, o que acontecia? O homem era o provedor da casa e a mulher era responsável por cuidar da casa e criar os filhos. Quando eu digo responsável por cuidar da casa, eu digo também que, além de cuidar das crianças e limpar a casa, lavar a roupa, né, entre tantos afazeres domésticos que existem, né, muitas vezes elas costuravam, né, para as crianças. O que acontecia? A esposa era responsável por fazer comida, né? Então, se tinha necessidade de comer fora, de comprar alimentos prontos, alimentos congelados, alimentos
mesmo que fossem feitos no mesmo dia, mas que fosse entregue em casa naquele dia, naquele horário, como alguns restaurantes fazem, né? Que a gente vai lá e diz, ó, eu quero, para essa semana eu quero 3 almoços, 4 almoços, e a pessoa no horário combinado te entrega. Não, não tinha, né? Ah, e com o passar do tempo, houve uma mudança, né? O que foi acontecendo, né? Eu sei que eu passei por isso e eu sei que vocês já sabem a minha idade, então não preciso dizer, né? Mas também não importa. O que foi acontecendo, né? Já no meu caso, eu fui criada para ter o meu emprego, para ter a minha independência, né? Para não depender financeiramente do meu esposo, né? Embora dentro de casa a gente ainda tenha, assim, a gente ainda mantém algumas coisas, né? Como, pô, vamos fazer uma comida em casa, às vezes ele faz, às vezes eu faço. Então, assim, algumas coisas a gente faz em casa ainda, mas nem sempre dá, né? Então, assim, às vezes não dá para fazer almoço, às vezes não dá para fazer janta. Às vezes o café da manhã dá porque, né, a gente é praticamente obrigado a fazer o café. Mas, é, mas quando um está mais corrido que o outro, um faz, o outro já vai trabalhando e assim a gente vai fazendo, né? Mas houve a mudança, né? Com a questão da mulher sair de casa, ter um papel no mercado de trabalho, isso fez com que a estrutura da família e o modo de viver da família mudasse. Por quê? Porque as famílias começaram a ter menos filhos, a mulher começou a ganhar também, né, fazer dinheiro, e com isso, né, eles puderam começar a dar mais oportunidades para os seus filhos, né, então, ter um padrão de vida elevado, e começaram a priorizar outras coisas, né? E o que isso quer dizer, Amanda? Quer dizer que quando, lá na época dos meus pais, meu pai saía do trabalho, ia para casa, almoçava e depois voltava ao trabalho. Hoje quase não se faz mais isso, né? Se eu trabalho fora, eu já almoço fora e já volto para o trabalho. Se eu venho para casa, quando eu venho para casa à noite, o que eu faço? Eu já passo em algum lugar e trago alguma coisa pro jantar. Por quê? Porque não se tem mais tempo, né? Não se tem mais tempo. O tempo é um grande limitador, né? Então, o que acontece, né? As famílias, elas começaram a mudar o seu modo de vida, né? E isso fez o quê? Fez com que o mercado da alimentação ele crescesse, né? Então, hoje a facilidade é muito grande, né? É, a facilidade é muito grande porque hoje eu tenho, por exemplo, o iFood, porque hoje eu tenho é, Disque Pizza, hoje eu tenho no mercado, eu posso comprar as coisas, já deixar pronto, quando eu chego, só esquentar, né? Mas aí, o que acontece, né? Houve uma expansão no mercado da alimentação? Houve. Há espaço para todo mundo no mercado da alimentação? Sim, com certeza. Como eu falei no vídeo anterior, e continuo a falar, e vou sempre falar, que sempre tem um lugar para você ao sol. Sempre tem, né? Mas quem é que se mantém nesse lugar? Quem é que pode dizer assim, poxa, minha, a minha empresa dura muito tempo? Pessoas que têm boa gestão, têm organização, têm qualidade, têm boa entrega, têm um atendimento ao cliente bacana, né? A comida é boa, é padronizada, tá sempre do mesmo jeito,
né? Então, assim, gente, o mercado está aí, tem lugar para todo mundo, né? Isso é um motivo para você empreender. Se você começou nesse ramo por necessidade, gostou do ramo e quer continuar, se profissionalize, né? Se profissionalize, isso é importante, né? Quando a gente nasce, né? A nossa empresa nasce, a gente não sabe direito para onde vai, o que fazer, como ter controle, mas se a empresa vai crescendo, você vai deixar a sua empresa crescer desorganizada? É uma boa pergunta. Reflita sobre isso. Bom, mas já falamos sobre empreender por necessidade, eu acho que eu falei bastante, né? Então, vamos falar sobre o segundo motivo, que é a liberdade, né? Aí você, meu Deus do céu, a Amanda no vídeo passado falou que a gente não vai ter liberdade, que a gente não vai poder ficar com a família, que isso, que aquilo outro, que tem que abrir mão disso muitas vezes, tá. Não, eu tô falando de liberdade, gente. Porque empreender traz liberdade pra gente, né? Ah, muitas vezes as pessoas saem do emprego formal porque elas querem liberdade. Elas não querem ter que ouvir uma pessoa que elas acham que não tem conhecimento de causa dando ordem. Elas querem ser donas do seu tempo, donas da sua decisão, né? Poder decidir por si só, né? Então, isso é uma questão de liberdade, né? Liberdade de horário, liberdade financeira, liberdade de escolha, né? Mas por que você, empreendedor, quer liberdade? Por que você sai da empresa porque você quer liberdade? Para quê? Me diz. Se a gente sabe que muitas vezes a gente tem muito mais trabalho, a gente demora para construir uma clientela, a gente sempre tem que se reinventar, ter produtos bons, ter qualidade, ter uma embalagem bacana, ter um preço competitivo, sem perder qualidade, ter uma entrega boa, ter uma gestão excelente. Mas para que ter liberdade, né? Para poder escolher com o que vai trabalhar, qual produto vai produzir, qual produto vai vender, de que forma vai vender, de que forma vai entregar. Ou seja, a pessoa vira empreendedora para ter liberdade de escolha, para ter suas decisões, para tomar suas decisões sem ter que dar satisfação a ninguém. E isso acontece. Lembre-se que empreender, eu já falei aqui, eu sempre falo, gente, empreender é uma montanha russa de emoções. Tem pessoas que dizem, empreender não é para mim. E tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo. O importante é a gente reconhecer os nossos limites, reconhecer que muitas vezes aquilo não é para mim, né? Então, assim, vamos lá. Vamos trazer para um mundo real aqui, uma história para vocês. Uma história não, né? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se alguém chega para mim e diz assim, Amanda, vamos fazer uma trilha. Não, eu não vou. Isso não é para mim. Eu não gosto. Não é o tipo de atividade que eu curto. Não faz sentido para mim sair da minha casa, botar um tênis, botar uma mochila nas costas, um chapéu, um boné, passar filtro solar e fazer trilha no calor, agora que tá verão. Nem pensar. Eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir. E tá tudo bem, né? Então, assim, a gente sabe que é uma montanha russa de emoção, sim, porque às vezes a gente vive na incerteza. Será que eu vou vender mais semana que vem?
Será que eu vou vender menos? Pô, será que o feriado vai me atrapalhar? Não vai me atrapalhar? Será que é uma boa época para eu fazer promoção? Como é que eu posso alavancar minhas vendas? Né? A gente sabe, muitas pessoas têm empresas, né? Tem cozinhas que são alugadas, cozinhas profissionais alugadas. Então elas já começam o mês com a dívida do aluguel da cozinha. Então, se você não tem estômago, se você não tem cabeça para isso, não tem problema. Não tem problema. Ninguém está te julgando. Mas se você gosta dessa montanha russa de emoção, se você tem um espírito empreendedor, você quer liberdade, você está em busca da liberdade financeira, tá tudo bem também, né? E muitas vezes a gente busca empreender não só pela liberdade de escolha, mas pela liberdade financeira. Pois é, Amanda, mas aí tu me disse de liberdade financeira, mas só acabaste de me dizer que a gente já começa o mês devendo muitas vezes. Sim, mas eu estou falando para vocês que quem trabalha como empreendedor, muitas vezes tem a oportunidade de fazer o seu salário 3, 4, 5 vezes maior, né, do que quando era seletista, né? Gente, para mim, o ramo de alimentação foi a possibilidade de fazer aquilo que eu gostava, porque era um sonho de infância, e também para atingir a liberdade financeira. Por quê? Porque eu sei que é um ramo lucrativo. Se trabalha muito, sim, se trabalha muito. Mas se você sabe gerir a sua empresa, se você sabe cobrar, se você tem um bom relacionamento com as pessoas, você também recebe por isso, né? Então, assim, tem o lado difícil? Tem, mas também tem a compensação, assim como todas as profissões, né? Bom, a gente também não pode se iludir, eu também não posso ser leviana e falar para vocês que vocês vão ficar ricos de uma hora para outra, gente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A não ser que vocês ganhem na loteria, mas aí eu acho que fica um pouquinho mais difícil, mas enfim, né? Não é o caso. Então, ninguém vai ficar rico de uma hora para outra trabalhando com alimentação. É muito trabalhado, é, né? E a coisa piora quando o teu negócio não é estruturado, quando o teu negócio não é bem pensado, quando o teu negócio não é bem gerido, né? Então, aí sim que a coisa fica um pouquinho pior, né? E esse é um dos principais motivos pelos quais uma empresa fecha, né? Pode ver as estatísticas, não estou falando besteira, vê as estatísticas, né? E o terceiro motivo, né, e não menos importante, né, a gente já estamos finalizando, fiquem tranquilos, esse vídeo não vai ser muito longo, né, chama tradição familiar, né? Quem nunca ouviu essa frase? Ah, isso é tradição de família. Não sei o que é tradição de família. Tem uma empresa que todo final do ano fala sobre tradição. Vocês podem ver na propaganda, na televisão, que sempre vai falar sobre tradição de família. Né? Não vou dizer qual é a empresa, né? Mas é uma empresa que tem um nome muito bacana. São produtos alimentícios mesmo e fala sobre tradição de família. Vocês podem ver foi ano passado eles fizeram essa propaganda falando sobre tradição de família. Então, com certeza esse ano vão falar de novo, né? E essa frase, né, essas duas palavras, né, tradição de família, ela se aplica não só à questão de empresa, ela se aplica em outros aspectos da nossa vida, né? Então, em relacionamentos, né, vocês podem ver que alguns relacionamentos alguns casais sempre se casam com as mesmas, seguindo os mesmos padrões, né? Então, assim, não, a família fulano sempre teve a tradição de casar com pessoas, né, da mesma profissão ou coisas assim, né?
A gente tem tradição em profissão, né? A gente sabe que tem aí famílias de médicos, famílias de dentistas, famílias de advogados, né? Então, assim, famílias de concurseiros, né? Então, assim, meu pai foi funcionário público, eu também sou, meu filho também vai ser, e assim por diante. Existem tradições, né? Então, assim, é sempre a tradição de família. Existe tradição nos interesses, nos hobbies, no esporte, né? Na saúde, né? É, até no dinheiro, né? Então, assim, qual é a tradição da tua família em relação a dinheiro? É investir? É fazer compras de imóveis? A tradição da tua família é estar sempre endividado? É botar o dinheiro na poupança? Investir em educação? Qual é a tradição da sua família? A sua família tem alguma tradição? Se tem, coloca aqui que eu quero saber. Bom, ah, para exemplificar bem, né? Vou contar umas historinhas para vocês. Muitas vezes nas novelas, né, as famílias, tanto nas novelas quanto nos filmes e nos seriados, né, as famílias que possuem empresas atravessam gerações e gerações e gerações, né? Então, assim, foi lá o bisavô, né, que teve a empresa, construiu a empresa, aí depois veio o avô, aí depois veio o pai, e aí vem a geração presente, né? E o que acontece nas novelas e nos filmes, né? Muitas vezes essa última geração, ela se nega a seguir a tradição, né? Se nega a seguir, a construir, continuar construindo o legado que foi deixado pelos antepassados, né? Mas, claro, né, gente? Nos filmes e na TV, né? O que os personagens fazem? Eles fazem o que é esperado e eles vivem infelizes por causa da tradição e por causa da escolha que eles não puderam fazer. Mas será que isso é verdade? Vocês conhecem alguma história assim? Sem que seja da TV? Eu não sei. Bom, vamos para uma história então, né? Ah, existe numa determinada cidade uma família muito tradicional, né? Que, que vende determinado produto por décadas e décadas e décadas, né? Porém, com o passar dos anos, os filhos dos antepassados foram tendo filhos, né? E mais filhos, mais filhos, mais filhos. E essa nova geração não foi pelo mesmo caminho dos antepassados. Olha só que interessante. E por incrível que pareça, a família deu suporte. Interessante, né? Aí vai contra o que as novelas dizem. Eu vivo infeliz porque eu tenho que tocar a empresa da minha família e o meu sonho não é fazer isso. Pois é. E a empresa, né, que atua naquele ramo que lá o bisavô lá atrás, né, criou, ainda atua, se manteve, né, porque os filhos, cada um foi para uma área. Então, um ficou com uma área, o outro ficou com a outra, o outro foi para outro ramo, outro ramo, outro ramo. E quem se identificava com o ramo inicial da família foi trabalhar na empresa. Mas eles abriram outras oportunidades. Por quê? Porque eles têm no seu sangue o DNA do empreendedorismo. Não precisa seguir somente aquilo que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô fez. Você pode empreender em outras coisas. E foi isso que essa família fez. E olha, deu super certo, tá? Deu super certo. E é interessante porque eu conheço uma outra história em que o avô construiu um nome e a partir dali criou uma empresa, o filho
se manteve na empresa, né? E o filho do filho, né? E a filha do filho seguiram o mesmo caminho, de uma forma que eles mesmos escolheram, né? E são muito felizes, são pessoas realizadas com o que fazem e muito bem-sucedidas. Então, qual é a conclusão que a gente chega, né? Que não existe certo e errado. E não é porque é uma tradição familiar você ser empreendedor, né? E você optar por ser empreendedor nesse mesmo ramo, que as pessoas devam te julgar, né? Porque muitas vezes você é feliz fazendo isso. Muitas vezes você nasceu, cresceu fazendo aquilo. Quantas vezes você sentou ao lado, né, do seu pai, da sua mãe, né, para fazer, para ajudar, para ver como é que faz, como é que mexe, né? E também, gente, o contrário é verdadeiro. Que assim, às vezes a gente pode não querer seguir a tradição. E tá tudo bem. As pessoas precisam compreender, né, que você não tem a obrigação de fazer certas coisas, né? Porque lá na frente, quando você olhar a sua vida, você com certeza vai culpar as pessoas que disseram vai seguir essa tradição familiar? Sim. Ou, pior, você vai esperar essas pessoas fazerem a passagem, né? Ou seja, falecerem, e aí você vai ser o que você quer ser. Às vezes com um pouco mais de idade, um pouco mais jovem. Então, assim, gente, seguir tradição ou não seguir tradição depende de você e tá tudo bem. Mas esse ainda é, um dos motivos que levam as pessoas a empreender, né? Manter a tradição. Assim como também tem um motivo que é muito forte, que é o de você empreender para ter um legado, para deixar um legado. Mas isso é história para outro dia. Isso é história para outro dia. Então, se você gostou do vídeo, tem alguma sugestão de comentário? Tem alguma sugestão de conteúdo? Coloca aqui no comentário, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre como escolher um nicho de mercado. Então, se você gostou, fica com a gente, nos acompanhe. Tchau, até a próxima!